Então, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa nossa FV Class. Até um dia histórico, porque essa FV Class é a primeira FV Class que nós estamos fazendo abertas para alunos que também não são da fábrica. Temos aí a honra de receber a Marcela, que foi convidada pelo Enil. O Enil acabou de falar que teve um imprevisto, não vai conseguir entrar, mas trouxe você aqui para nos prestigiar. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu, Marcela? Uma honra. Obrigada. Que é a nossa equipe aqui, né, o nosso grupo de alunos da fábrica de vendedores. Todos os alunos, cada um fez em algumas turmas, tem alunos assim que são colegas de turma aqui, tem outros que fizeram turmas diferentes, mas como a gente tem esse grupo do WhatsApp, meio que todo mundo acaba se conhecendo, todos se conectam. O objetivo da fábrica é ajudar empreendedores, profissionais liberais, equipes comerciais a melhorarem os seus resultados nas vendas. Muitas pessoas têm dificuldade com esse processo de vendas. Como vender? Todos nós aqui passamos por essas dificuldades, tivemos esses desafios. Eu digo que eu não conseguia vender R$1 por 50 centavos. E quando eu passei pela fábrica, eu consegui. Eu sou coach e tinha uma série de resistências em relação às vendas. E cada um aqui tem a sua história, cada um tem aqui a sua trajetória. Alguns trabalham com marketing multinível, outros trabalham com empréstimo consignado, e cada um são psicólogos, enfim, cada um de nós aqui tem uma história, e estamos aqui para aprender mais, e temos esse espaço aqui para aprender, para nos aperfeiçoarmos. Então, seja muito bem-vinda, viu, Marcela? É uma honra imensa ter você aqui. Boa noite, Gê, meu Deus, a Gê aqui na FV Class, que honra! Não podia ficar. Gê, boa noite, Gê! Oi, meu amor! Ô, minha linda, como é que você tá, gata? Tudo bom? Tudo bem? Oi, Renata! Oi, tudo bom? Oi, tudo bem, amor? Bem-vinda também. Bem? Gente, a Geslane é a primeira vez que ela assiste uma FV Class. Será por quê? Ô, Mário, hoje você não vai dormir. A Geslane é a primeira vez que eu vejo ela aqui. Tá? Você não vai dormir. Não, gente, agora defendendo a G, do Facebook, ela entrava assim, ela não estava conseguindo entrar assim. Mas o Facebook, vou defender a minha amiga, porque ela entra assim, ela assiste sim, só que ela estava assistindo pelo Facebook, viu? Isso é a oposição, né? Essa é a oposição que tá falando aí, não pode, né? Não, ela entra assim, ela entra assim. Ainda bem que eu tenho defesa. Essa linda, maravilhosa. É uma honra ter você aqui, viu? Gente, o Mário, assim, xodó, todos vocês são, mas assim, o Mário, falei, gente, eu não posso perder a FV do Mário hoje de jeito nenhum. É isso aí. Um monte de coração para vocês. Show de bola. Mas para Eliane e Saliba, eu sempre fui uma FV bem atuante, tá? Só que graças à FV eu consegui alcançar algumas coisas e aí a relação aumentou também. É verdade, verdade, verdade. Ela é. Ricardo. Foram resultados e resultados, e cada vez mais resultados. É lindo de ver isso. Vamos lá, gente. Volta Vamos do lado. lá, então. Como vai funcionar? Vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado, menos o Mário, claro. Tá? E a hora que vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui ou no chat, ou levanta a mão, que eu sempre estou olhando para vocês, tá? E aí o Mário vai interagir, vai aqui trazer o conteúdo super rico dele, falando sobre disciplina. Então, Mário, o microfone é todo seu. Opa, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, mas primeiramente é um prazer imenso estar com vocês aqui mesmo. Eu sinto por não estar podendo participar, como eu já comentei, às quartas-feiras, porque às quartas eu dou aula, né? Bom, mas antes de falar sobre a disciplina, vou só me apresentar um pouquinho. E é bom estar com vocês, profissionais de diversas áreas, já com muita experiência, para a gente poder trocar e crescer, né? Junto. Isso é maravilhoso, sempre, sempre maravilhoso. E eu me considero sempre um eterno aprendiz, né? Então, eu estou sempre querendo aprender e trocando. Como professor, quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda e reforça, né? E o que eu percebo, na realidade, é que quando eu falo, muitas vezes eu falo para mim mesmo. Então, é para reforçar o que eu
preciso aprender, né, ou fazer. Isso é importante. Bom, mas eu trabalho dentro da área do coaching, da mentoria, muito com produtividade. Em 2 campos a produtividade. A questão da carreira, tanto a performance, melhora desempenho, e a mentoria para concurso público, para quem tem esse interesse, para melhorar a aplicabilidade, a forma de estudo, a organização, e aí diminuir, consequentemente, a procrastinação, a autossabotagem, né? Aprimorando a disciplina. Só que a disciplina não é utilizada só para estudo, é utilizado para tudo, né? É utilizado para o trabalho, é utilizado para vendas, é utilizado para você colocar um simples perder 1 quilo, né? Ou ir para a academia uma vez na semana. E eu utilizo essa questão muito em diversos casos voltados para o meu público, né? Tanto para carreira quanto para concurso público. Mas eu não vejo nenhum óbice de usar em diversos campos, como vocês mesmo aí na vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional. Opa! Da onde vem essa minha demanda de trabalho de anos, né? Então, nessa vida, nessa formação de piloto militar, uma das coisas que são muito fortes é o cumprimento da disciplina, de etapas, né? Sem, no entanto, ser fechado, sabe? Ser uma caixinha engessada. Isso é ruim. Até porque hoje a gente vive, não sei se vocês já ouviram falar essa sigla, a gente vive no mundo VUCA, né? O VUCA é uma sigla que são 4 palavras. É em inglês, mas eu vou falar em português. VUCA, V de vulnerabilidade, né? Vulnerável. O U, que em português é incerto. O C, que é complexo. E o A, que é de ambíguo. Então, a gente está vivendo num mundo onde tudo muda a todo instante. Onde a gente tem uma carga de informação absurda e que nem tudo é relevante para a gente, né? Até tem um estudo que fala que o que a gente tem de informação num dia hoje, no século XIX, XX, até início do século XX, uma pessoa tinha até chegar aos 30 anos. A mesma quantidade de informação, a gente poder conviver com esse mundo que é complexo, que é ambíguo, que está toda hora mudando e que é incerto, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. E clareza, aí eu falo muito em relação à disciplina, porque eu venho de uma formação militar, venho voltado muito para produtividade, para resultado, só que eu também aprendi, até por meio do coaching, por meio da educação, mestrado em educação e outras áreas, eu aprendi que as coisas não estão engessadas, não devem ser engessadas. Aí, né? A minha vida é uma vida no voo, na aviação, que busca tanto a disciplina quanto a segurança, né? Coisas que podem ser mescladas e trabalhar dentro de sala de aula, em vendas, no empreendedorismo. Inclusive, no empreendedorismo, quem leu Startup, né, do Ries, né, sabe muito bem que essa questão de ser empreendedor louco, sem ter um Canva, sem ter uma análise de cenário, né, sem ter uma estratégia adotada, quem não vê esse desenho, pelo menos, sabendo que ele pode mudar, mas quem não viu mais, dá com burro d'água, né, em menos de um ano, inclusive. E vocês devem ter vários exemplos disso daí. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre essa questão. Disciplina num mundo que é completamente volátil, que é completamente incerto, que é completamente complexo, que muda tudo. E isso é muito importante porque, na Armada, primeiro, disciplina, como eu já falei, hábitos, nós somos seres de hábitos, e nós somos seres de hábitos para diminuir um pouco a atividade cerebral. Se a gente não tivesse hábito, a gente ia ficar maluco, a gente ia ficar louco, né? Então, disciplina, hábitos, resultados, que é o que a gente deseja, qualquer que seja o resultado, melhor desempenho, conseguir ter mais consignado, vender mais
vender mais consignado, quem vende mais consignado, vender mais carro, quem vende mais carro, ter uma melhor performance dentro da empresa, enfim, ter resultados positivos para reverter nos nossos projetos, sejam eles pessoais, profissionais, para reverter para a gente. O que a gente tem de indicador concreto nisso é a remuneração, o dinheiro, o nosso salário, o nosso pro bono. Né? Então, disciplina, hábitos, resultados e, no final, consistência. Né? Algo que tem que ter durabilidade. Não adianta eu ir bem hoje e, por algum motivo que seja, amanhã já não conseguir modelar ou replicar o que eu acabei de fazer. Isso nos traz frustração, né? Que é exatamente a diferença entre expectativa, né, e realidade. Expectativa e realidade, que é uma coisa que a gente insiste. Olha, um exemplo simples, né, que toda hora eu vou falar aqui. Eu tenho a expectativa de semana que vem começar a dieta e ir para a academia todos os dias da semana. Aí, realidade, o que acontece? Chega na segunda-feira, veja bem, não vou nem para a academia e nem começar a dieta, deixa para a semana seguinte. Né? Ou eu começo num dia a academia, pago, o cartão está lá, fazendo academia todo dia, o cartão todo mês está aparecendo o cartão de crédito lá. Mas a gente só fala e não vai nunca mais. Né? Isso é não ter consistência, é ter diferença entre expectativa e realidade. E isso acontece muito por quê, pessoal? Porque a gente, os clientes, tem que entender, quem é terapeuta, psicólogo, a gente tem um descompasso entre o desejo e a habilidade. Há um descompasso entre aquilo que a gente sonha em ter, sonha em fazer, sonha em alcançar e as nossas habilidades. E esse descompasso, ele tem que ser trabalhado por meio de algumas atividades que requerem disciplina, e essa disciplina vai gerar novos hábitos que trazem naturalmente resultados. E a gente espera que sejam resultados positivos e que esse resultado positivo tenha consistência. Só que aí está um problema. Todos nós, e eu vejo isso muitos dos meus coaches, dos meus mentorados, todos nós temos dificuldades em mudar. Temos muita dificuldade em mudar o nosso hábito. Né? Talvez porque alguns de nós ainda precisamos trabalhar nossas questões pessoais, a gente tem ódio da gente, raiva da gente, e fica nos sabotando. A gente entra num ciclo vicioso, né, negativo, de ciclo de autossabotagem contínuo, e a gente acaba nos impedindo, né, de caminhar, de ir para frente. Né? Tem uma frase do Anthony Robbins que ele diz mais ou menos assim: nós não somos aquilo que fazemos de vez em quando. Vocês já com certeza ouviram falar nisso. A gente é o que a gente faz consistentemente. Quer dizer, mais uma vez, o que ele apresenta aí é consistência. Semana passada eu estava com um coach, um mentorado meu, mentorado para doutorado. Nesse caso, antes era exatamente a consistência. Né? Ele queria resultado, tem que defender a tese em junho e não sabia nem o caminho crítico, né, da vida dele, do processo dele. Uma das primeiras perguntas que eu fiz é: fulano, o que te move a estar fazendo o doutorado? Isso é uma pergunta muito interessante, né? A gente saber o que te move. Porque dentro disso aí, o que move a gente pode propor mudanças daquilo que está acontecendo. Só que essa pergunta, pessoal, o que te move, ela muitas vezes é traiçoeira, porque ela nos remete à motivação. Né? Motivação, ela não é confiável, ainda que a gente defenda muito. Por que a gente defende muito motivação? Porque tudo que a gente vier a fazer na nossa vida, a gente tem que ter um motivo, né? Um anseio, um desejo, um propósito, um senso de sentido ou significado. Isso é importante. Mas se tiver a motivação como a nossa única aliada para a estratégia adotada para alcançado, a gente não vai conseguir construir novos hábitos. Porque nós somos seres, ainda que a maior parte da ciência fala que nós somos seres racionais, e a gente tem vários exemplos do contrário, nós somos, na realidade, seres irracionais. Né? O pessoal que mexe com venda, o pessoal que trabalha com venda sabe muito bem disso. A gente compra ou a gente vende por meio da emoção. É a emoção que faz a gente comprar. É a emoção que faz a gente vender. Né? Então, a gente somos seres emotivos, emocionais. Então, o que controla muitas vezes as nossas ações são as emoções e não é necessariamente a razão. E quando a gente estabelece algo
muito linear, muito cartesiano, muito racional, a gente não vai entender por que a motivação, por exemplo, não é uma ótima estratégia. E aí eu já até afirmo para vocês, no livro do Guise, né, ele aponta que o problema da motivação é que ela pode até ser alta no primeiro momento, mas qualquer problema que aconteça, a gente mina, a gente perde a energia, a motivação, aquilo que vem de dentro mesmo. E quais são esses problemas? Isso não é balela, não é coisa de autoajuda. Isso aliás, ainda que eu goste muito, né? Mas é que a gente às vezes fala muito teórico e distancia da prática. Todos nós temos problemas. Então, hoje alguém deve ter acordado deprimido porque está com um problema no relacionamento, porque não consegue fazer a venda que há muito tempo anseia, porque foi demitido, porque não aguenta o trabalho onde está, porque está ganhando pouco, né? Tem pouco, ou não está ganhando nada, está desempregado, está com um tipo ou outro de problema. E esses problemas interferem nas nossas questões emocionais. Essas questões emocionais, elas vão interferir no nosso comportamento e lá na percepção que a gente tem da gente. Esse entruncado aí de coisas que acontecem a partir do nosso emocional, por conta dos problemas que a gente tem, mexe negativamente, muito negativamente, na nossa motivação. Então, a hora que a gente pergunta, quais são os resultados que eu quero da vida? Isso depende muito da nossa definição de sucesso e fracasso, mas o que eu espero, o que eu promover, que eu não ir para a academia pelo menos 3 vezes na semana? Por que eu me proponho a fazer uma dieta? Por que eu me proponho a fazer uma dieta e, na sequência, eu entro num rodízio de pizza e esqueço o que eu fiz? Por que eu deixo tudo para depois, tudo para fazer para depois? Por que eu procrastino? Quer dizer, por que, enfim, eu não tenho disciplinas, eu tenho hábitos ruins? E muitas das respostas a essas perguntas são respostas não racionais. São respostas que não têm um raciocínio lógico, não têm uma sequência, são emocionais. E o problema que a gente normalmente bate é que a gente fica buscando respostas racionais para questões que não são racionais, são emocionais. Da minha mentoria ou do meu processo de coaching, qualquer que seja ele, quando eu falo em produtividade, muitas das nossas coisas são relacionadas à produtividade, a desempenho, eu trabalho com 2 momentos diferentes, a depender do objetivo. Eu vou até falar sobre esses 2 momentos mais para frente, né? Porque antes de falar deles, eu preciso falar que para a gente criar novos hábitos, a gente precisa abrir mão de alguns velhos hábitos, e isso é muito uma historinha que diz assim, que tinha um camarada, né, passeando ao lado de um grande desfiladeiro, e aí, sem perceber, ele tropeçou, caiu, mas ele teve espírito rápido e agarrou num lugar do penhasco lá, né? E aí ele ficou um tempinho lá e depois ele começou a gritar: tem alguém aí que possa me ajudar? Tem alguém aí que possa me ajudar? Né? Ele gritou várias vezes. E aí teve uma voz que falou assim: pode soltar que eu estou por aqui. Né? Ele falou: tem aí que possa me ajudar? Pode soltar que eu estou por aqui. Ele perguntou: que eu estou por aqui. Né? Aí ele deu uma paradinha, parou um pouquinho e falou: tem mais alguém além de você aí que possa me ajudar? E ele nem reparou, nesse desespero que ele estava a 1 palmo do chão. Era só soltar que ele estava no chão abaixo dele. Essa história não tem nada de religiosidade. É o quê? Significa que algumas vezes a gente precisa soltar velhos hábitos para alcançar novos momentos da nossa vida. Né? O problema é que a gente tem tanto ódio às vezes da gente, uma questão emocional, tá? Estou exagerando aqui, que a gente quer destruir um hábito antigo. A gente quer destruir um hábito negativo. Né? E estudos indicam, e tem vários estudos que falam sobre isso, o estudo do Maltz, inclusive, que ele fala dos 21 dias e que é o mito, né? Vários estudos indicam que a gente não precisa, o poder do hábito é um outro livro que fala isso, a gente não precisa e não vai conseguir necessariamente destruir um hábito.
O que a gente tem que fazer é construir, elaborar uma nova trilha, construir um novo hábito no nosso dia a dia. Isso é mais importante e isso tem um desempenho muito maior de sucesso, né, no nosso dia a dia, no nosso desempenho, nos nossos resultados. Então, se a gente quer ter disciplina, a gente precisa construir hábitos positivos e hábitos que nos deem resultados, e resultados claros. Porque o ser humano qualquer fracasso que apareça na nossa frente, qualquer fracasso, a gente já remete a uma caixinha de fracassos anteriores. E muitas vezes esses fracassos eles vão se somando, ainda que, como PNLista, eu não acredite na palavra fracasso, né? Eu acredito que a gente tenha aprendizados. Mas é muito difícil, é fácil falar. Quando a gente está falando é tranquilo. O problema é vivenciar isso. A questão é vivenciar um fracasso, entre aspas, e às vezes a gente encara dessa forma como um aprendizado, o que é mais importante. Mas é o mais desafiador. Encarar os nossos, entre aspas, fracassos como aprendizado, para a gente ir para um novo momento. Novo momento de, opa, vou cair, vou levantar. Vou cair, vou levantar. Criando, gerando um hábito novo. E aí eu aproveito para trazer para vocês a questão do mito do 21 dias e muda o hábito. Todo mundo já ouviu falar nisso aqui, né? A gente muda um hábito em 21 dias. Faça uma corrida em 21 dias e você muda. Faça um comportamento diferente, aí você muda em 21 dias. Isso é um mito, né? Esse mito ele vem de um estudo do um cirurgião, onde ele fez com acompanhamento de vários clientes dele, e ele percebeu que as pessoas demoravam 21 dias para dar falta, ou não estar sentindo mais a presença do membro que foi amputado ou tirado. Demorava-se 21 dias. E daí surgiu a ideia de que a mudança de percepção ou de um comportamento, portanto de um hábito, se dava em 21 dias. Só que em 2009, uma ciência de psicologia social da Europa, por 12 meses, e o estudo não foi conclusivo, mas apontava que era de 18 dias a 260 dias aproximadamente, para que um hábito fosse inserido no seu dia a dia. Variava de pessoa para pessoa, variava de contexto para contexto, variava de realidade para realidade, e na média era em torno de 66 dias. 66 dias para você mudar um hábito. Agora, perceba, a gente, até indicando mais um outro livro, né, da Carol Dweck, que fala sobre mindset, algum de vocês já deve ter lido, A Nova Psicologia do Sucesso, ela coloca que normalmente existem dois tipos de pessoas, né? Pessoas de uma mentalidade fixa e pessoas de uma mentalidade ampliada ou mentalidade de crescimento. A maior parte dos clientes que eu atendo, eles têm medo de ir para o novo porque tem medo de fracassar. E isso é uma característica muito interessante das pessoas que possuem essa mentalidade de crescimento. Quando a gente tem esse medo de fracassar, e esse medo do fracasso, ele não é só uma questão conceitual, é algo muito real, porque a gente tem medo de ser comparado com outras pessoas da nossa família, a gente tem medo de ser comparado com amigos do trabalho, a gente tem medo de ser comparado com alguém que está melhor que a gente vive se comparando com as pessoas, vive trazendo esse nível de comparação negativo na nossa vida, né? E esse medo de fracassar em comparação a outra pessoa faz com que a gente impeça de viver aquele mundo que eu falei lá nisso, o mundo VUCA. A gente a gente simplesmente é melhor não fazer do que ser comparado com alguém, de ser comparado com um fracasso, de ser taxado de fracassado, e a gente acaba não tendo a paciência, a persistência, a consistência para gerar um hábito novo, um hábito positivo. E aí a gente vai mais uma vez, né, no descompasso entre desejo e habilidade. A gente não dá tempo de criar uma habilidade nova para mudar o comportamento, né? A partir desse comportamento, mudar a nossa percepção sobre nós, né? Tirando a ideia de fracasso, melhorando essa nossa potencialidade, e aí, sabe,
diminuindo a diferença entre expectativa, né, desejo e habilidade, e colocando essa realidade o quão mais próximo possível da expectativa. Né? Isso eu percebo, pessoal, em muito dos meus coaches e dos meus mentorados, muito mesmo, essa vivência, e vem muito da nossa criação, né? O medo do fracasso, a síndrome do fracasso. Outra pessoa que fala muito sobre isso é o Murilo Gun, no curso que ele tem sobre criatividade. Ele fala que nós estamos presos no mundo que, ainda que seja VUCA, volátil, incerto, complexo, a gente está no mundo assim, só que querendo responder a você tem que dar certo na vida. O que é dar certo na vida? Varia de pessoa para pessoa. Mas essa frase, o que você tem que dar certo na vida, impede várias pessoas de arriscar, impede várias pessoas de assumir a autorresponsabilidade por aquilo que tem que fazer na vida e simplesmente param de fazer. Vivem na zona de conforto, na zona de segurança, não é nem conforto, né? É melhor eu ficar aqui. E por incrível que pareça, nós somos seres que gostamos da zona de conforto, da zona de segurança. Murilo Gun mesmo, tem outro livro chamado Abundância, que fala que, na realidade, não existe essa tal de zona de conforto, né? Onde a gente não cresce. Na realidade, é uma zona de estagnação. Quando a gente se impede de arriscar e ver um novo, e olhar o mundo de forma diferente do que a gente via até o último dia, a gente simplesmente para. A gente entra num processo de estagnação. Por quê? Porque mudar dói. A mudança dói. Ela é inevitável que a gente vai ter que, desfazer de algumas coisas. É o camarada lá que está preso no penhasco e tem que soltar os velhos hábitos, porque está um palmo. Só cair deixa cair, solta, mas tem que ter o autocontrole. Não, eu não posso ser... Eu não posso ser taxado de covarde. A gente já tem tanto corroborar com o que todo mundo pensa de mim. Eu sou um fracassado. E é interessante que eu faço uma analogia com a pilotagem, com o piloto, que eu fui instrutor de voo e uma das coisas que eu falava e falo para os meus coaches e mentorados é: o erro é essencial, porque é com ele que a gente aprende. O que importa não é o erro e consertar e corrigir. Essa velocidade, a velocidade com que a gente consegue perceber o erro, é em diversos momentos. Porque a gente precisa mudar a estratégia. E aí é uma das coisas que eu estou propondo para vocês refletirem. Eu falei no início da nossa conversa que a gente tem que apontar que uma estratégia mais adequada é a estratégia da força de vontade. Roberto, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, porque força de vontade também é FV, né? Força de vontade. Então, assim, é bem interessante que a gente seja FV, né, que tenha FV a todo custo. Qual é a relação que a gente tem de força de vontade e motivação? Quando a gente usa a estratégia da motivação, deixa eu até ver aqui se dá para compartilhar a tela. Deixa eu ver se dá para... A hora que vocês estiverem vendo, me falem aí. Tá vendo? Esse aqui é um gráfico. É um gráfico da do custo da força de vontade. É muito fácil quando a gente tem desejo, motivação, zero problema, tá tudo tranquilo na nossa vida, é motivação lá, o eixo da motivação, lá na ponta. Quando a gente está com motivação alta, a gente precisa precisa de zero de força de vontade. O custo da força de vontade é zero. O problema é quando a gente está sem nenhum tipo de motivação. Quando nós não temos motivação alguma, aí entra a estratégia da força de vontade. Porque independente de nós estarmos no humor ou não, no ânimo ou não, a gente acorda lá às 6 horas da manhã, eu não estou com nenhuma vontade de fazer essa corridinha. Eu não estou com nenhum
sentido na vida, estou querendo abraçar o meu colchão e ficar preso aqui. Isso é emocional. Cadê o motivo? Cadê a motivação? A primeira coisa que a gente faz quando acontece isso é ficar culpando o nosso progresso. Nós somos rápidos, nós seres humanos, nós pessoas, nós qualquer um, nós somos rápidos em atacar o nosso progresso, em nos atacar. Mas nós somos muito lentos para mudar a estratégia para atingir resultados consistentes. Então, a gente insiste em ficar preso nessa questão da motivação, que é importante, né? E a gente esquece que nós podemos traçar um outro caminho, uma outra estratégia para atingir os nossos objetivos, né? E essa questão ela é relevante, porque na minha mentoria, por exemplo, pequenos hábitos diários para a gente ter uma força de vontade tranquila e que seja factível aquela atividade e que nos alimente de sucesso para que a gente faça todo dia. O importante é a consistência, né? Não é a velocidade, né? O meu irmão, por exemplo, essa semana, ele está estudando por Enem 12 horas por dia. Eu falei, é mentira. Se você quer acabar com você e a possibilidade de estudar alguma coisa, você quer detonar você fala isso para você, que você vai estudar 12 a 14 horas por dia agora. Você não estudou 12 a 14 horas por dia até ontem, então não vai mudar agora do nada. Ainda que você tivesse, mesmo que você tivesse 12 a 14 horas para estudar. Seja mais factível, seja mais parcimonioso com você. Coloque, já que você estudava nada, 0 hora, ao invés de 12, coloque 2, coloque 4, coloque alguma coisa que seja ecológico, que seja factível, que seja realizável, né? Isso é importante. Então, depois que a gente tem a percepção desse gráfico, né, de força de vontade e motivação, a gente pode fazer, e eu faço nas minhas mentorias, com que as pessoas façam uma autoanálise, né? Observe os seus pensamentos, observe os seus medos, observe os seus fracassos, observe as suas crenças, observe os seus hábitos, né? E daí dos hábitos a gente vê outras 2 coisas importantes, que são as atitudes, né? O que a gente tem feito, ou as inações, quer dizer, o que a gente tem deixado de fazer, né? E depois que a gente faz essa autoanálise, que é fundamental, a gente vai buscar não atacar a gente, não ferir o que a gente está fazendo. A gente vai mudar a estratégia. O que a gente está fazendo de diferente? Eu utilizo 2 caminhos a depender do programa, né, de coaching ou mentoria que eu estou fazendo, né? Eu já vou falar para vocês sobre esses 2 caminhos também. Depois desse processo, desse momento de autoanálise que a gente precisa e deve fazer, aí a gente começa a trazer aquela questão meio clichêsada, né? Vamos pensar fora da caixa, né? Mas, para além de pensar fora da caixa, o que eu gosto mesmo é ampliar a caixa. Vamos ampliar o nosso repertório. Vamos mudar o que a gente vem fazendo, né? E tem uma brincadeira, uma analogia que eu faço sobre os 7 grandes 6. As 7 grandes competências. Para a gente mudar essa questão do hábito, com disciplina, condicionando um relacionamento com a gente mais saudável, para que a gente performe mais e aí sim tenha resultados consistentes. Independente da área, pode ser em vendas, pode ser na sala de aula, pode ser no atendimento, na organização da sua casa, na organização dos seus livros, né? Eu, por exemplo, trabalho numa agência, eu dou aula, eu tenho projetos de coaching, tenho atendimentos de mentoria, sou coordenador da pós-graduação, faço 2 pós-graduação. Se eu não me organizar, eu ia ficar desesperado, além de não conseguir aproveitar, né? E ainda, com tudo isso, eu namoro, vejo cinema, saio para a rua, brinco. Então, a gente precisa organizar os nossos hábitos para termos bons resultados. E é por isso que eu acho importante essa sacada dos 7 e 6, né? As 7 grandes competências, que é, primeiro, a gente ter consciência do que a gente precisa.
né? A consciência do que a gente precisa mudar e consciência do que a gente precisa aprimorar. Isso é fundamental. Outro, depois da consciência, é apresentar uma clareza de qual é a melhor estratégia. O que a gente vem adotando e não vem dando certo. A gente lembra muito daquela ideia do Einstein, né? Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer algo diferente. Definitivamente diferente. Mas não precisa aloprar. Vamos ser coerente, né? Que é um outro ser, coerência. E essa coerência traz um outro ser. Ele traz a possibilidade do cumprimento. O cumprimento de qualquer ato, de qualquer atividade, certo? Esse cumprimento, quando a gente tem a consistência, que é um outro ser, né? A consistência, ele traz o quê? Comprometimento para a gente. Só que tudo isso só vai acontecer se a gente tiver coragem, que é o 7º C, coragem para mudar, o que é um dos maiores desafios, né? A gente tem, como eu falei no início, a gente tem muita dificuldade em mudar. A gente tem grandes ambições, a gente superestima as nossas habilidades e a hora que vai encarar aquilo que tem que realmente mudar, aí, opa, peraí, agora tá meio difícil, não estou motivado, estou sem motivação, né? Dá essa desculpa. Então, quais são os 7 Cs que eu trabalho? Consciência, clareza, cumprimento, comprometimento, que traz coerência, né? A consistência e tudo isso abraçado, né? Com a coragem. Pessoal, está fazendo sentido até aqui? Alguém até aqui tem alguma pergunta, alguma coisa? Tá valendo? Robertinha, tá tranquilo? Tá sim. A gente estava só dando alguns delays aqui, estava travando um pouquinho, acho que a sua internet, aí tinha uma hora que dava umas picadas na conexão. Mas agora deu uma estabilizada, agora estabilizou o que você tá falando. Tudo que você trouxe até aqui, eu vou deixar já o Saliba falar, tem muito sentido, várias fichas vão caindo, né, sobre a disciplina. Eu queria que você falasse depois um pouco mais sobre essa questão da gente ser os nossos críticos de nós mesmos. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes, como você falou da motivação, que aí a gente acorda, de repente não está muito bem emocionalmente, e aí a gente acaba se criticando, acaba se torturando. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, tá? E aí depois que você responder, aí o Saliba vai falar, tá bom? Tá ótimo. Essa questão, que é uma coisa muito real nossa, acontece com todos nós, né? Nós somos seres humanos e a gente é muito rápido, quando eu falei, em detonar a gente, acabar com a gente, né? Principalmente quando a gente está mal. E a gente está mal porque está demitido, porque não ganha bem, porque terminou um relacionamento, né? A gente fica mal, enfim, a gente fica mal por diversas coisas, né? Uma das maneiras da gente retomar essa questão é não olhar apenas para essa questão do que está de ruim, de negativo, e olhar para a ferramenta que eu uso, que eu já ia falar na sequência. Pequenos hábitos mínimos mesmo, hábitos ridículos. Quebrar uma atividade que a gente pretende fazer em algo muito pequenininho. Um exemplo. E aí a gente vai somando em sucesso, né? O que ajuda muito. Um exemplo claro. Eu tenho que ler um livro, mas eu não tenho o hábito da leitura. Eu acordei mal, aí me propus a ler alguma coisa, acordei mal, não deu mais. O que eu proponho para os meus coaches, em especial aqueles que estão em depressão, e perceba, quando eles estão em depressão não é comigo, tá? Eles estão fazendo terapia também, tá certo? Aí são dois caminhos distintos. Quando os coaches estão em depressão, o que eu proponho para eles? Para eles reduzirem essa atividade da leitura em algo ridículo mesmo. Então, você não vai ler um livro inteiro num dia. Você não vai ler 10 páginas num dia. Você vai ler todo dia 2 páginas. Pô, não é possível. 2 páginas, e aí é claro, a gente acompanhando, né? 2 páginas a leitura é muito ridículo. É quebrar a atividade da menor porção possível. E se for muito ainda para a pessoa, vamos quebrar em 1. Isso daí traz comprometimento. Né? Isso é o que eu falo em mudar a estratégia. A gente não está mais focando na motivação. A gente vai focar na força de vontade. A força de vontade para você ler 2 páginas é pequena.
Então, você não precisa estar motivado para ler 2 páginas. Então, a gente vai quebrar uma atividade no mínimo possível para que ela se torne ridícula, para que a gente comece a criar um hábito diário de ler 1 ou 2 páginas, e aí, na teoria, né, de 18 dias a 260 dias, o que for comportar dentro do seu contexto, a gente vai ter, aos poucos, passo a passo, criando a disciplina necessária para inserir um novo hábito, apesar dos problemas, apesar, né, das, desculpa a expressão, mas das puta sacanagem que a vida traz para a gente, né? E às vezes a gente está muito mal, muito para baixo, muito ruim, né? E o que é mais desafiador ainda. Isso não significa que não seja necessário a gente ter a ajuda de alguém, um amigo, um coach, um terapeuta, né? Vai ser importante. Mas é importante que a gente trabalhe com a nossa força de vontade. Pare de detonar a gente, né? Que a gente é mestre nisso, em detonar em todos os sentidos. E isso aí também é um hábito, né? E aí eu trabalho esse hábito da detonação com outro hábito, que é o hábito da gratidão. Sempre que a pessoa, no caso das minhas mentorias, né, sempre que a pessoa perceber, tiver consciência de que está se detonando, ela vai falar de si 3 qualidades. Né? Sempre que a pessoa se detona, naquele momento, tomou consciência, falei mal de mim, ela vai falar 3 qualidades dela. Né? E aí, nos meus coaches e mentorados, quando acontece isso, eu ainda peço, se você lembrar e puder, manda para mim as 3 qualidades que você pensou. Porque aí eu quero que a pessoa pense, registre e ainda fique um certo comprometimento comigo de que ela está... Aí eu também sei, né? Opa, está se sacaneando lá, está arregaçando. E isso acontece com todo mundo, com a gente, né? E eu falo isso para mim continuamente. Continuamente. Eu estou num grupo, por exemplo, que eu participo, já é um 3º grupo, é o grupo da gratidão. Todo dia tem uma atividade, mas uma que é permanente, é a gente encontrar 10 coisas logo que acorda, 10 coisas pelas quais nós somos gratos. E isso muda muito a nossa vida, muito. E no início eu tinha muita dificuldade em encontrar 2, 3 no início. Né? Quer dizer, aí né, aquele insight, fala, pô, eu tenho um hábito de detonar tudo. Ah, porque está muito quente. Ah, porque está muito frio. Ah, porque agora eu vou ter que ir para o trabalho. Ah, porque agora eu vou atender. Ah, porque agora não sei o quê. Pô, Mário, isso aí é um hábito. Isso você está tirando essa energia, acabando com você. Né? Então, a gente precisa aprender, ao contrário de detonar, em dar energia, dar força para a gente. Quer dizer, mudar a estratégia. Certo, Robertinho? Você respondeu? Respondeu sim. Eu gostei desse grupo da gratidão, hein? Curti. Depois eu vou passar o link para você. Show. É da Fátima, é excelente, é muito bom mesmo. E aí, como eu estou fazendo vários, é para criar o hábito mesmo, né? Bacana, perfeito. Saliba, quer falar? Mário, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por tudo que você falou até agora. Caraca, eu achei que já estava sabendo de tudo, estou igual ao Roberto Carlos, pensei que sabia de tudo, não sei nada ainda. Tá? Mas, assim, de tudo isso, que foi muito enriquecedor para mim, tem uma coisa que ultimamente está pegando muito, mas muito, e eu estou procurando solução e, às vezes, no bate-papo a gente tem o que você falou aí de um insight, né? Essa autossabotagem que você citou e você deu vários exemplos ao longo da sua narrativa, que o cara se detona, que o cara faz isso, que o cara faz aquilo. Eu tenho observado nas pessoas que elas estão vivendo por viver. De 10 pessoas que eu perguntei aonde você quer estar daqui a 5 anos, 10 entre 10 responderam, não sei. Ou seja, não estão se planejando, não estão querendo chegar a lugar nenhum, estão simplesmente sobrevivendo. E é uma coisa que me pega, porque com 27 anos eu tive que ler Og Mandino, vários livros de ajuda, de autoajuda, para entender, né, o significado de ter uma meta, de ter um objetivo, de atingir uma meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo, colocar sempre que cumprir uma, colocar a outra. Isso me ajudou muito. Mas hoje está me pegando muito
a tal da autossabotagem, porque é uma palavra muito linda, né, que todo mundo se apega, se sabota a cada minuto, né, arruma desculpa para tudo, para não fazer nada, mas assim, você falou, mas assim, ficou na minha cabeça, pá, e qual seria, dentro dos seus métodos, ou o que você tem usado, para ir eliminando essa autossabotagem? Excelente pergunta, Saliba. Primeiro, assim, é muito comum mesmo, por vários sentidos. Algumas pessoas, pela formação, pela própria formação, têm dificuldade em sonhar. Então, não, eu não sei, eu vou deixando a vida acontecer, vou deixando a vida rolar, eu não sei o que eu quero, vai acontecendo. E aí a questão, nesses casos em específico, é saber se a pessoa está feliz ou não, quer dizer, se está satisfeita ou não. Se está insatisfeita, tem alguma coisa ali dentro da ostra que está mexendo para gerar uma pérola, né? Se a pessoa não consegue perceber, o hábito de não sonhar pode ter razões mais profundas, tanto psicológicas, né, quanto do meio ambiente. Travando. O trabalho que eu faço, tá bem, a internet está boa? Tá dando uma travadinha. Tá dando umas travadinhas. Tá, né? Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou? O trabalho que eu faço é um trabalho de acompanhamento. Por exemplo, no caso, especificamente sobre falta de sonho, eu peço para a pessoa me listar todo dia, de manhã ou à noite, um sonho, um desejo. Pode ser simples. Pode começar, por exemplo, com uma caneta. Eu quero comprar uma caneta. A pessoa tem que começar a adquirir o hábito ou o comportamento ou uma rotina de desejar algo, de ter um sonho. E aí, é claro, se tiver muita dificuldade, tem que começar de algo simples, né? Pode ser que o sonho, e aí a gente tem que trabalhar como coach, nós temos que trabalhar dentro da meta esperta, pode ser que o sonho seja algo inalcançável, por diversos fatores. Inalcançável num primeiro momento, né? Não realizável, não está no tempo adequado. Por exemplo, ele quer comprar uma Ferrari em 30 dias. Eu acho que deram até esse exemplo na FV, inclusive, né? Quer comprar uma Ferrari em 30 dias. É possível? É possível. Eu não sei se no contexto da pessoa é viável, né? E aí tem que ser analisado caso a caso para ser trabalhado. Mas uma forma assim, normal que eu trabalho é a criação do hábito de desejar e sonhar algo diário. Da mesma forma da gratidão, o sonho. Só que o sonho, ao invés de 10, como é a gratidão, né, que a gente precisa incentivar a gratidão, eu faço no sonho. Um desejo, um sonho. Eu quero uma camisa nova. Beleza, quero uma camisa nova. Então, se você consegue desejar algo, você consegue sonhar. Até o momento que a maior parte das pessoas que têm dificuldade em sonhar, me reportaram, na realidade, que se sentem incapacitados de realizar os seus sonhos. Então, como eu sou incapaz de realizar, eu prefiro não sonhar. Então, essa escolha de preferir não sonhar, às vezes é inconsciente. Como coaches e mentores, nós não temos o direito de falar isso. Pode ser que a gente tenha a impressão, mas quem tem que chegar à conclusão é a pessoa. E aí a gente tem que trabalhar de forma com que a pessoa fala, Mário, é o seguinte, eu não consigo realizar isso aí. Opa, você não consegue? Essa frase é uma frase que eu gosto de falar isso. Não consegue? Não. Por que não consegue? Como é que você sente isso aí? Né? De que forma você acha que não consegue? Aí começa a vir. Aí a gente começa a descascar a cebola. Merecedor, eu nunca consegui nada na minha vida, os meus pais falaram que eu não ia ser nada, tudo que eu tenho eu não consegui, aí começa, né? E aí, é claro, tem coisas que surgem e são questões de terapia, né, de psicólogo, e aí eu indico a terapia, um psicólogo, porque é importante remexer lá dentro, ressignificar coisas que estão lá atrás, principalmente quando é ligado a pai e mãe, né? E a gente, como profissionais, nós temos que ter muita responsabilidade com relação a isso. Muita responsabilidade. Porque a gente pode, na intenção de ajudar, a gente pode estar detonando, né, a cabeça de uma pessoa. E isso seria irresponsabilidade. Então, assim, no tocante ao sonho e várias outras questões também, agora não me veio na cabeça, eu trabalho com essa
o puxar devagarinho, o novelo, né? Puxar bem devagarinho essa atividade. E é a mesma ideia do mini hábito. A gente começa com algo que aparentemente é ridículo. Por exemplo, eu não vou para academia. Beleza, então faça uma flexão por dia. Uma flexão por dia. Não é possível que você não tenha uma força de vontade de fazer uma. Mas é todo dia. Mas é só uma. Não são duas, não são 1,5. É uma flexão por dia. Quando você naturalmente sentir necessidade, vou fazer 3 agora. Aí aumenta para 3. Né? Isso para a criação de um novo hábito. E principalmente quando a gente está num ciclo de autossabotagem. Especialmente quando a gente está detonado emocionalmente. Né? Então, a gente fazer uma caminhada pequena mesmo. Né? Esse é um pequeno... uma das ferramentas que eu utilizo. Né? Saliba, isso aí É isso aí. Eu só queria completar com uma coisinha para fazer ficar mais leve, porque é muita informação de uma vez só. Muito obrigado e muito obrigado por saber que não sou o único louco no grupo. Tamo junto, tamo junto. Então, aí, pessoal, uma coisa com relação à construção de hábitos novos, né? Inserindo em cada uma das pessoas, inclusive comigo também eu faço isso diariamente, eu uso 2 formas, tá? 2 formas básicas. A depender comigo mesmo, a depender do que eles precisarem, eu uso. Deixa só, acho que a internet às vezes falha. Aí eu vou dando uma paradinha. Eu uso um caminho ou outro. Um primeiro caminho é quando a gente fala muito sobre as nossas atividades diárias. Por exemplo, academia, dieta, leitura, atividades rotineiras que a gente quer inserir um hábito novo, né, e tem dificuldade. Quando tem esses casos, eu utilizo a técnica do chamado mini hábito, né? Um tijolinho por vez. Um tijolinho por vez. E por que essa técnica ela é legal? Porque ela traz 4 grandes pontos positivos, né? Principalmente quando a gente está mal emocionalmente. O primeiro ponto positivo desse mini hábito é a barreira mental pequena. Barreira mental pequena, para dar uma ideia, eu já dei até o exemplo, né? Por exemplo, eu quero começar uma atividade física, mas tenho preguiça, eu sei que eu vou desistir na segunda-feira, não vou para academia, só vou pagar. Então, transforme em algo bem pequenininho, uma flexão por dia. Uma flexão por dia, racionalmente falando, é muito pouco, é ridículo. Então, você não vai ter um impedimento para não fazer. Você vai lá, faz, opa, acabou, vou. E essa questão de barreira mental pequena vem a segunda característica do pequeno hábito. A segunda característica é a superação frequente, especialmente para quem se detona pequeno. Faz uma flexão, fala, opa, essa eu consegui, essa eu fiz, ufa, então é maravilhoso. Então, é o segundo ponto do caminho, né, quando eu estou falando sobre essas atividades, relacionadas à atividade, por exemplo, transformar algo pequenininho, ridículo, mini hábito. Barreira mental pequena, superação frequente e outra, sem fracasso e sem frustração. Eu não vou me colocar 30 minutos de corrida se eu não faço nada. 30 minutos de corrida, é claro para mim que eu vou parar, vou desistir, eu nem vou começar. Então, eu coloco 5 minutos de corrida. 5 minutos de corrida na esteira ou 5 minutos de corrida em casa, que seja alguma atividade. Eu transformo essa atividade na pequena porção que puder e aí eu consigo ter sucesso, quer dizer, eu não tenho nem fracasso e nem frustração por ter deixado de fazer. Está muito difícil, eu não sei o que eu faço, deixa tudo pronto antes. E quando eu estou mentorando, estou fazendo coaching com alguém, eu oriento, fala, já está pronta a sua roupa para correr, o seu sapato antes, a sua comida para amanhã, para você não ter desculpa mental, para não ter nenhuma barreira mental que impeça você de falar, não, são 5 minutos só, Mário. Não tem como você não... Só 5 minutos, não tem motivo para você não fazer isso. Você quer saúde, não quer estar bem emocionalmente, não quer melhorar o seu ânimo, então vamos lá, 5 minutos. 1 minuto, 2 minutos, transforme em algo ridículo e que seja
factível. Então, os 4 pontos, né, que são relevantes. É a barreira mental pequena, superação frequente, sem fracassos e sem frustrações, e realização constante. Os mini hábitos trazem realização constante. O que é essa tal de realização constante? Por exemplo, vou trazer novamente o livro para a gente. Se a gente tiver uma expectativa de ler 15 páginas e ler somente duas páginas, a gente vai ter uma sensação de fracasso, vai ter uma sensação de frustração e vai ter uma sensação de não realização contínua. A gente só vai reforçar algo que a gente, na mente, julgava ser já uma realidade. Em compensação, se a gente tem uma expectativa menor, quer dizer, um hábito a ser inserido pequenininho, ridículo, eu só vou ler 2 páginas, eu só vou ler 5 páginas. E se eu ler essas 5 páginas, a expectativa é igual à realidade. Então, a realização constante vai me alimentando. E isso é show de bola. Eu recomendo a vocês que busquem fazer. E até insira isso no treinamento, no atendimento de vocês, nas vendas. Por exemplo, eu preciso fazer 100 ligações por dia. É muito, não consigo fazer nem 50. Ontem eu não consegui fazer 50, não faço 40, não consigo cumprir a agenda. Se coloque uma meta menor. Eu vou fazer amanhã, se necessariamente pequena, 10 ligações. Pronto. 10 ligações eu vou fazer amanhã. O dia inteiro. Se chegar ao meio-dia, você tiver feito as 10 já, a sensação de realização, a sensação de superação, fora a barreira mental que já era pequena, vai ser muito grande. E isso, ao contrário de ser linear, ele é exponencial com o tempo. A gente pode até dar pequenas variações. Nós somos seres humanos, não somos robôs, né? Somos seres humanos, mas a gente vai estar num contínuo cada vez melhor. Lembrando que o que a gente está buscando é a inserção mínima de uma disciplina constante e consistente para que a gente insira um hábito novo e aí a gente possa ter um resultado melhor, um resultado diferente. Né? Essa é o primeiro caminho, a depender, é claro, do coaching ou da mentoria que eu estou fazendo. Um outro caminho, aí já é um processo mais grande, é um processo maior, um processo maior. Um outro caminho é quando eu estou falando sobre um projeto. Por exemplo, tem um mentorado que está fazendo doutorado, eu tenho o pessoal que está estudando para concurso, eu tenho o pessoal que faz projetos e precisa de auxílio. Então, quando o projeto é maior, eu utilizo, além, é claro, dos mini hábitos, que está sempre inserido nisso aí, eu utilizo algumas abordagens. Por exemplo, as metodologias ágeis, né? A filosofia e os valores do Scrum, a ferramenta do Kanban, a ferramenta do Trello, junto com o GTD. Então, são 4. Não sei se todos vocês estão familiarizados com essas abordagens, mas eu vou repetir. É o Scrum, o Trello e o Kanban, que são ferramentas, né, e são abordagens também, e o GTD, que é uma forma de gerenciar a nossa rotina de atividades. Eu nem vou entrar aqui em cada um deles, eu vou só dar um overview, porque assim é bastante extensa a explicação com essas 4 abordagens juntas. Mas o importante primeiro, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela com vocês do Trello e do Kanban. Vou ver, deixa eu ver, compartilhar. Travou. Né? Esse daí, não sei se todos vocês conhecem, mas isso daí é o Trello, é uma ferramenta. Tá abrindo ainda, tá, Mário? Só um pouquinho. Tá dando uma travada na internet. Pronto, agora sim. Voltou? Opa! Essa é uma ferramenta. Dentro dessa ferramenta, aqui é o Trello, né? Está disponível na internet, é muito bom. Dessa ferramenta aí,
eu utilizo dentro da ferramenta Trello a ideia, que é esse próximo slide aí, que é a ideia do Kanban. O Kanban é a gente dividir as nossas atividades em tudo que a gente tem que fazer. Aí a gente já começa a entrar com uma abordagem de GTD. GTD é uma abreviação para Getting Things Done, quer dizer, fazendo as coisas acontecerem. A gente insere todas as atividades, a gente tudo da nossa cabeça, tudo, absolutamente tudo da nossa cabeça, e joga ali na primeira coluna, que é uma coluna que trabalha sobre o backlog de atividades nossas, tudo, sem nenhum tipo de análise, tá? A gente tira tudo do nosso cérebro e passa para lá. Desestressa o seu cérebro. Vocês não sabem como é maravilhoso a hora que a gente faz isso. E aí depois a gente passa por um segundo momento, que é o momento de processamento. A gente vai processar cada uma dessas atividades aí, né, para que a gente possa, na semana, que já é uma ideia do Scrum, a gente faz gerenciamento de todas essas atividades num período curto. Quer dizer, a ideia do mini hábito, reduzindo o menor tempo possível isso daí. Então, todas as nossas atividades serão feitas para a próxima semana. Aquilo que tiver que ir para a agenda, vai para a agenda. Aquilo que tiver que ter uma notificação alertando a hora que a gente vai fazer, a gente vai fazer. A gente vai começar a gerar uma rotina de verificação dessas atividades, né? E aí é uma criação pequena de outro hábito para trazer consistência, com disciplina, e aí dar um resultado diferente, né? Lembrando que, deixa eu voltar aqui, lembrando que Travou aqui. Mário. Deixa eu voltar aqui, cadê? Parar de falar. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim, voltou. Opa. Lembrando que o importante, pessoal, é a gente inserir essas atividades novas. Parece que é muita coisa, diz a gente doido, mas é inserir essas nossas novas atividades em sprints pequenos, em hábitos pequenos, em atividades ridículas, a ponto de promover um desenho novo na nossa semana, que está no nosso dia. Eu trabalho com os meus mentorados, meus coaches desse jeito. Para concurso público, para doutorado, para mestrado, para carreira, para performance, a gente cria uma busca, né, de uma visualização de todas as atividades de forma mais simplificada e mais prática e objetiva possível, para tirar tudo que não precisa estar na cabeça da cabeça e dar tranquilidade de ele pensar em outras coisas, em produzir, em fazer outras coisas. Fazendo acontecer, é claro, né? Por exemplo, a parede da Robertinha aí, que eu acho maravilhosa atrás, né, tem os canvas, né? Esses canvas são formas da gente deixar... Travou. Oi. Mário. Travou, né? Mário. Travou legal agora. Hã? Voltou. Voltou? Tá, você estava falando do Canva. Essa internet. Então, eu achei essa sua parede maravilhosa, né? Porque ele nos libera o cérebro para a gente pensar em coisas que realmente são necessárias, né? E aí, para já encerrando essa ideia, a gente tirar algumas dúvidas e perguntar o que vocês quiserem perguntar, qualquer coisa que a gente queira inserir na nossa rotina é não só viver de intenção, né? Porque intenção sem ação, ele é ilusão. E só traz mais frustração, ainda que eu não quisesse que rimasse, mas acabou rimando, né? Virando poema. Só traz mais frustração. Intenção sem ação é ilusão e só traz mais frustração. Uma dica e uma analogia que eu sempre faço com os meus mentorados é a analogia do bonsai. O bonsai é uma árvore pequenininha, só que no espírito da árvore, no todo da árvore, às vezes é uma árvore imensa, uma árvore frutífera imensa. Então eu sempre falo para eles, pense grande, quer dizer, árvore grande. Comece pequeno, tá? E haja imediatamente. Haja agora. Porque se nada mudar, nada mudará, né? Então pense grande, comece pequeno e haja agora. E aí, para encerrar a frase do
do Lao Tse, né, que fala que uma viagem de 1000 milhas começa com um único passo. Né? E eu acho que é importante a gente ter a atitude diferenciada para ter o desenho de novos hábitos novos e positivos, inserindo dias consistentes. Travou? Travou, voltou. Voltou. Voltou agora? Voltou, agora voltou. Então, eu não sei se pegaram o fechamento, mas uma viagem de 1000 milhas começa com o único passo. Né? É importante a gente ter essa clareza, essa consistência. Não é isso, pessoal, a conversa, né? Foi mais um monólogo, falei, deixei vocês falarem, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta também, alguma observação, experiência de vocês no cotidiano. Saliba? É o seguinte, Mário, uma coisa que está me alavancando muito, muito mesmo, de uns 6 meses para cá, tem um vídeo chamado assim, Os 13 Passos para o Sucesso. E em um determinado momento ele fala assim, pare de contar histórias na sua cabeça. Faça o que tem que ser feito. Simples assim, faça. Rapaz, está me ajudando muito, porque na autossabotagem, você acorda de manhã com todo aquele espírito, aí você levanta e fala assim, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí você começa a contar umas historinhas. Não, mas se eu deixar para daqui a pouco, aí eu vou lá e faço. Não, mas aí eu não estou com muita vontade agora. Aí você começa a contar as historinhas na sua cabeça, passou o dia, você não fez nada. Rapaz, a partir do momento que eu mentalizo essa frase na minha cabeça, cara, em meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e sobrou o resto do dia ainda para fazer mais coisas. Então, a autossabotagem, eu acho que passa primeiro por você matar aquele cara que está te matando dentro de você, né? Diz que dentro da gente a gente sempre tem esses 2 carinhas aí, né? Um querendo engolir o outro e vai sobre sempre tem. O que você alimentar. Então, estou procurando alimentar o gerador, o cara que realiza, o cara que faz. Perfeito. Perfeito, Saliba. Show. E essa alimentação, né, Saliba, a gente sabe que é um grande desafio, não é simples. É um grande desafio. E é um desafio diário. Né? Então, é um passo de cada vez. E eu insisto muito comigo nisso daí, e insisto muito com os meus mentorados e multis, né? Extremamente, porque não adianta não é a velocidade, né? Não é o desespero que faz com que a gente atinja os objetivos, é a consistência, é o direcionamento, né? É o tijolinho a tijolinho, é o passo a passo, né? Degrau a degrau. Isso é muito mais relevante do que sair desesperado, querer resolver tudo do dia sem ter nenhuma noção. Um exemplo, né, agora do meu mentorado para doutorado, a gente fez toda a análise dele, ele tem que defender a tese dele em junho do ano que vem. E aí ele descobriu que o caminho crítico dele para a defesa da tese dele está atrasado pelo menos 6 meses. 6 meses. Então, se ele não conseguir fechar um produto lá até fevereiro, ele vai ter que solicitar um adiamento da defesa dele, inevitavelmente. Né? E aí falei, calma, vamos um passo de cada vez. A gente ainda tem tempo até fevereiro, e a gente vai atacar no que é o caminho crítico. Devagar. Agora não adianta desespero, como antes também não adiantava. Só que agora, além da tranquilidade, ele tem a clareza do que deve ser feito, o que é importante, né? Posso falar? Claro, Rê. Opa, Rê. Eu só quero compartilhar rapidinho 3 coisas. Uma experiência que eu tive com concurso, que eu demorei 5 anos até do processo de começar até ser chamada. E quando eu fui chamada logo em 2. Gostei, fiquei. Não queria ter ficado tanto tempo, mas fiquei. Maravilha, parabéns. Eu estudava, não passava, ou passava e não era classificada dentro das vagas. Até o dia que eu falei assim, agora vai. Eu acredito em mim, eu vou passar. Eu tenho todo o conhecimento, eu sou capaz. E eu passei nos 2. Isso foi uma realização assim, tremenda para mim. Eu falo para as pessoas que estão estudando, acredita em si, estuda, faz a sua parte. Separa a parte emocional, senta a bunda, escreve o que você está fazendo lá, você vai passar.
acabou. Isso foi muito bom para mim. Isso é maravilhoso, Rê, porque assim, a questão do acreditar em si, eu também bato muito nessa tecla. Só que eu mato logo assim, antes de começar a mentoria, eu falei, olha só, se você ficar só no acreditar em si mesmo, procura outro mentor. Porque a gente vai precisar acreditar muito, eu vou trabalhar muito a crença em você, mas se você não fizer exatamente o que você falou, Rê, que é sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem mágica. O que vai ser diferente é a forma e a estratégia de estudo. Então, a gente vai desenhar uma estratégia mais adequada, uma estratégia contextualizada, vai inserir hábitos saudáveis, né? Como, por exemplo, eu faço questão de que os meus mentorados insiram atividade física, uma alimentação um pouco melhor, hora para namorar, hora para ficar com a família, hora para ir para a igreja, para centro, para terreiro, para a igreja que for dele. Ele precisa ter momentos de recompensa para ele, para que o cérebro aprenda. Né? A gente não aprende só no estresse, só no desespero. Né? Então, tem que acreditar em si, tem que traçar uma estratégia e tem que agir, tem que fazer. Né? Ficar rezando só, ainda que eu seja muito religioso também, mas não adianta, não é só a mim, não. Né? A gente tem que dar um pouco para o universo também, para a gente ter esse retorno. Com certeza. A outra estratégia boa que vai ter, assim, o que eu peguei de você hoje aqui, é essa história de tirar as coisas da cabeça, porque eu tô ficando muito ansiosa, com muita coisa para fazer, e não consigo agir. Eu ataco para um lado, ataco para o outro, na hora que eu vejo, eu não fiz nada. O dia passou, e eu nem consigo dormir. Quando eu já fui dormir 4 da manhã, pensando nas coisas que eu tinha para fazer, muita ideia, eu falei, Jesus, e agora? Olha só, pessoal, até aproveitando isso que a Renata falou, que a Rê falou, eu uso 3 aplicativos no meu celular, né? Até tem uma pasta, não sei onde é que ele está, é uma pasta produtividade. É o To-Do List, né? To-Do List, é o Trello, né? E eu uso o Keep também, que é um amarelinho, né? Esse aqui é a pasta produtividade, está escrito aqui em cima, né? Aqui tem várias, o Canvas para fazer tratamento, posso passar para vocês, mas o To-Do List, o Trello e o Keep. O que eu faço com esses 3 aqui? O que eu faço com esses 3 é o que eu fiz aqui no papelzinho. Eu listo todas as atividades, isso daqui, e vou do Trello, o que eu tenho que fazer naquela semana e especificamente no dia. A filosofia que eu uso de Scrum, ela está muito ligada a mini hábitos. Eu não estou preocupado, se eu não tiver me feito urgente, eu não estou preocupado com uma atividade que eu só vou precisar fazer na semana que vem. Mas, olha, para eu saber que eu não preciso me preocupar com uma semana, algo que eu vou fazer na semana que vem, eu tenho que dar uma paradinha no domingo, como eu faço, domingo no final do dia, elenco tudo que eu tenho que fazer. Isso já tem elencado, né? Eu só vou fazer uma revisão, uma adequação, mas elenco tudo que eu tenho que fazer e aí eu processo. O que é o processar? Essa atividade aqui já tem dia Travou de novo. E deixa uma notificação para mim. Essa atividade aqui é um projeto. Opa, se é um projeto, ele requer uma extensão de outras atividades a serem realizadas. Então, eu preciso... Acho que a internet caiu aqui um pouquinho, né? Internet, voltou? Voltou. Então, quando é um projeto, eu preciso elencar mais atividades. Então, eu preciso ter claro, se eu dependo de outras pessoas, se vai estar só comigo, qual é o caminho, o que eu preciso entregar. Né? E a ideia da metodologia, da abordagem ágil do Scrum, que eu uso nos meus atendimentos, é que a gente não pode ficar desenhando projetos absurdos, tipo de 6 meses. Não dá certo. Ainda mais no mundo VUCA, como eu falei, que tudo muda, é volátil. Amanhã já está tudo diferente. O negócio tem que ser pequeno, tem que ser curto. Hábitos ridículos, hábitos pequenos, atividades curtas, semanais, de preferência no início, diárias. Tem uma planilha, até o FV disponibiliza a planilha de controle financeiro. Quando a gente coloca lá, parece que o troço fica tranquilo. Né? O que tem que pagar está ali, está no dia, a sua receita, o que fica no mês, se vai estar no azul, se vai estar no vermelho, você tem que correr atrás do quê, o que não tem que correr, quais são os pagamentos, não perde mais conta,
tudo controlado ali, está tudo, pelo menos, vai mudar, pode mudar, a gente sabe que vai mudar, porque as coisas mudam, e isso tira a nossa ansiedade. Essa questão de ansiedade acaba com qualquer projeto, né? Porque o estresse ele tem que ter um nível ótimo, né? Um nível positivo. Eu costumo fazer a brincadeira do violão, né? O estresse tem que ser o mesmo, parecido com a tensão da corda do violão. Cada corda tem uma tensão para dar um tom. Se tiver muito estressado, muito tenso, a corda arrebenta. Então o estresse é negativo. E se tiver muito frouxo, quer dizer, sem estresse, só desafina, não dá nota nenhuma, né? Então tem que estar na tensão adequada para dar nota boa. E a gente é assim. E cada um tem um nível diferente de tensão, da mesma forma que as cordas do violão. Cada corda tem uma tensão no nível ótimo, não é igual para outras pessoas. Valeu, obrigada. Valeu. A rigor, traduzindo o que você está dizendo aí, cada um de nós é uma música, né? Todos formamos uma sinfonia. Cada um de nós é uma música. E a minha música é o que é o que é. E cada um tem que se compor, né? Perfeito, perfeito. Acho que perfeito, concordo totalmente. Você está dizendo. Fantástico, fantástico, fantástico. Cara, você... eu brinco com a Roberta das Bombas Atômicas lá no nosso grupo, lá, uma caraca, pô, tu soltou a bomba atômica aqui hoje, viu, cara? Muita coisa para pensar, muita coisa para botar em prática, caramba. Muito bom, muito bom. Legal, top. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? O Bruno, que daqui pareceu que levantou a mão. Quer falar, Bruno? Abre aí, peraí, deixa eu abrir o seu áudio. Pode falar. Então, uma coisa que ele falou interessante é o quê? Que é a respeito que a gente vai direto nesse, por exemplo, na Junesse, no marketing multinível fala que o sucesso ama velocidade, certo? E ele falou a respeito da consistência, que é da motivação, né? Deve falar que o sucesso ama velocidade, por quê? Porque como você está motivado temporariamente, então você tem que aproveitar a motivação para você cativar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas entram na empresa, no marketing multinível, por causa da nossa motivação, por causa do nosso brilho nos olhos. E muitas vezes a gente perde isso. Como que a gente pode fazer para restaurar essa motivação quando a gente perde, né? Porque eu mesmo tenho dificuldade quanto ao medo. Eu tenho muito medo de como eu vou ser visto, né? Pelos outros. Porque, assim, depois que eu casei, eu mantive uma certa distância. Então, como é que eu vou voltar a essas amizades antigas e não ficar parecendo que eu estou sendo interesseiro, entendeu? Que é uma coisa que eu coloco na cabeça, isso aí. Mais ou menos isso que eu queria perguntar. Perfeito. Não sei se deu para entender, né? Perfeito. Aí, na sua fala tem várias coisas, né, Bruno? Assim, você traz muita coisa. Você traz a questão de ser comparado com os outros, de ser taxado de algo pelas outras pessoas, do medo de ser taxado desse algo, né? Você traz a questão de como as outras pessoas vão te perceber. São coisas distintas, então em momentos diferenciados tem que ser trabalhado. Essa questão do como as outras pessoas vão se perceber é o tipo de coisa que a gente não tem controle. E aí é uma coisa que você tem que ter a paciência com você para entender que a sua intenção com aquela pessoa é legítima. Se você não quer vender para aquela pessoa, o que não tem problema nenhum também, se quiser. Porque o problema não está em querer vender, o problema está em ser chato, é diferente. Né? Ser chato é diferente de você ser um vendedor, ser um amigo. Eu não quero isso aí, tá, Bruno? Não quero isso. Não, beleza, mas eu te amo aqui, quero estar contigo, eu sou seu amigo, eu não tô... Você quer a minha companhia? Não, eu não quero a sua companhia. Beleza, é dele. Aí é da outra pessoa. Né? Então, a sua amizade tem a ver com a sua intenção. Qual é a sua intenção real? Se a sua intenção real for a amizade, e além disso, quiser trabalhar, se possível, a venda, maravilha. Se for só amizade e respeitar o outro que não quer a venda, tranquilo também.
Com relação aos outros pontos, a maior parte dele está ligado à forma como você está sendo avaliado pela outra pessoa. O medo seu de ser taxado como... Eu não entendi muito bem o medo do quê, mas o medo de ser ridicularizado de alguma forma, isso aí você tem que... A gente tem que fazer uma análise mais profunda. Está ligado a outras coisas. Eu até citei um pouco delas aqui, né? Esse medo de colocar o rosto no sol, a cara no sol e ser jogado pedra. Vou falar uma coisa para você que eu não sei qual é a questão real, mas só recebe pedra a árvore que gera fruto. A árvore sem fruto não leva pedra. Tá? Então, enquanto você tiver medo de apresentar o que você tem de bom e de luz, você mesmo vai se esconder. Você vai estar se impedindo de apresentar, de colocar para frente. Então, assim, você está levando fruto, né? E outra coisa, eu quero só complementar a sua ideia. Toma cuidado só em taxar que a motivação do outro é igual à sua ou você que motiva, né? As nossas motivações, os motivos que a gente entra na Amway, na Inodê, na GVNS, na Polishop, os motivos são distintos, né? E isso você como vendedor, como agregador, como membro de equipe, tem que ter muita atenção para não confundir o que você está fazendo lá e pelo que você está lutando com o que o outro está fazendo lá e pelo que o outro está lutando. E aí você tem que dar a mão para ele realizar o projeto dele, o sonho dele. Normalmente é diferente do nosso. E essa sensibilidade, ela é importante. E aí, quando você sentir que ele está desmotivado, que é sem motivo para entrar em ação e verificar, veja o que é. Pode ser a mesma coisa que você. Por exemplo, medo de ser taxado como vendedor de, sei lá, de GVNS, de seguro, de... não sei, né? Medo. E aí a gente tem que trabalhar isso daí de forma mais íntima, mais profunda, mais particular. Tem coisas lá atrás, né, que podem estar aí escondidinhas e te atrapalhando aí no sucesso, a brilhar mais. Perfeito. Ô, Wanderson, me permita. Pode falar. Em todo mercado multinível que você for trabalhar, alguém em algum momento vai te dizer o seguinte: o não você já tem. Ok? Se o não você já tem, você está com medo de quê? Eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso, já dei minha cara a tapa, como diz o nosso amigo Mário. Você tem que procurar a sua luz no sol, certo? Você tem direito de brilhar. Agora, o não você já tem, cara. Você está com medo do não, é isso? Nesse negócio não pode ter medo do não, não, cara. E o medo, assim, o medo é até comum a gente sentir, mas é importante que a gente supere, né? E isso aí é aquela questão, a gente tem dificuldade em mudar. E aí é o medo mesmo. O medo de ser repreendido, o medo de ser comparado com algo ruim, o medo de ser taxado como... Até mesmo, eu já ouvi falar, eu tenho medo de ser taxado como pobre. Eu tenho medo de ser taxado como... Eu não entendi, você tem medo de ser taxado como pobre? Porque é só pobre que vende marketing. Olha a crença que a pessoa tinha. É só pobre que está no marketing multinível. Né? É uma crença. Né? E essa crença acaba com o projeto dele de crescer. Né? Quisera eu ter entrado lá no início, lá em outras, né? Na Inodê, por exemplo, e querer sair tal. Esse não é o meu projeto. Não tenho essa intenção. Mas eu acho que não teria nenhum problema de fazer isso. Visto que eu já vendi picolé quando eu tinha 12, 13 anos, né? Então, assim, não teria nenhum problema de até mesmo empurrar de novo o carrinho de picolé, quiçá vender GVNS, Inodê, Amway. Junesse. Hã? Junesse. Junesse. O Junesse me estão morrendo do coração aqui agora, que você tá falando Juvenesce. Aproveitando. Rejuvenesce também, né? Rejuvenesce, mas não é, né? Desculpa. Rejuvenesce, gente. Oi. Aproveitando o gancho do pobre aí, eu tô rindo aqui até agora, porque o maior pobre do mundo chama-se Donald Trump, né? Pois é. E ele no mercado multinível, pô. É o maior pobre do mundo. O maior pobre dele é dono de um império. Né? E o cara é assim, eu não concordo muito com algumas coisas dele, mas ele faliu 4 vezes,
e se tornou milionário de novo às 4, 5, né? Porque caiu 4, levantou 5. Não, é verdade. E não tem medo, né? E vê que, sabe, fala as coisas, algumas asneiras ele fala, mas enfim, não tem medo, ele fala, coloca lá as ideias dele. E a gente tem muito medo. Isso aí é característica da nossa formação de mentalidade fixa, que eu falei lá atrás. Né? É uma mentalidade com medo das incertezas, com medo do fracasso, com medo das comparações, com medo de ser taxado como algo, né? Ou burro, ou pobre, ou feio, ou ignorante, ou fracassado. A gente tem algum medo. Então, isso é a mentalidade fixa. Quando a gente sai dessa mentalidade, a gente pode fazer um processo. Esse livro da Carol é excelente, esse livro aí, Mindset. Vou fazer parzinho, Carol. É excelente, né? E aí ele traz, inclusive, esse livro eu ia trazer para vocês, Bruno. Eu recomendo para você esse aqui também, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Esse livro é muito bom. Ele trabalha com a nossa vulnerabilidade, né? A gente precisa abrir isso daí e saber a força e a potência que tem a nossa vulnerabilidade, né? A gente poder se abrir. Outro livro excelente. Tá travando. Excelente, esse daqui também. Outro excelente, Elástico. O poder do pensamento flexível, né? Ainda mais no mundo atual. Eu vou deixar até outros aqui também, que eu sou meio viciado em livro, né? Pode postar, pode recomendar todos lá no grupo pra gente, Mário. Pode colocar lá, viu? Tá, eu vou tirar uma fotinho que eu tiver, já passo lá também. São livros que eu recomendo muito. E, assim, tem Inteligência Emocional de Gestão de Resultados, olha. Inteligência Emocional da Gestão de Resultados. Isso aqui é excelente. Esse assunto, na realidade, eu venho trabalhando muito, principalmente nas minhas mentorias de concurso, doutorado, mestrado, né? Que as pessoas estão acabadas, estão detonadas. Um mentorado meu, por exemplo, dentro do doutorado, né? Durante o doutorado, ele se divorciou, a esposa dele pediu separação. Então, imagina, o camarada sem nada, se tivesse tudo tranquilo no doutorado, já era a pressão. Com questões pessoais, então, se torna quase impossível, né? Então, ter a inteligência emocional para aprimorar o seu desempenho no resultado é necessário. Bruno, não sei se somou, se agregou aí. Ok, já deu para fixar bastante. Eu vou ver essas sugestões que você deu dos livros aí, principalmente o primeiro lá, o primeiro e esse último aí, né? Pelo título me interessou mais. Bacana. Se eu fosse o seu coach, eu falaria para você se propor a fazer uma atividade chamada atividade Koan. Atividade Koan. Eu ia falar para você escolher qualquer dia nessa semana, até semana que vem, para você ir se vestir de forma bem o que você considera ridícula e ir trabalhar. E sair na rua. Pegar o metrô, ir pro shopping, de forma muito ridícula. Tudo colorido, sapato trocado, né? Sapato trocado, vai de óculos escuros, inclusive, e veja como você se sente ruim, sabe? Veja que traz isso aí para fora. A questão da taxação de olha que ridículo, de ser achado como fracassado, tudo isso está dentro da gente, sabe? Isso daí a gente precisa limpar, tirar, porque faz mal, nos resultados faz mal. Perfeito. Tá ok. Se eu fosse o coach, né? Eu falaria para você fazer e ficaria lá, ó, monitorando. Será que eu, como coach do Bruno, falo dessa sugestão para ele? Olha, eu não sabia, mas... Sem querer entrar na briga, eu já mandei para ele no reservado, viu, Roberto? Ele tá fazendo, ele já tá na turma 2. Já? No caminho certo, cara. Você tá no caminho certo. Isso aí. Bruno, você tá com a coach, então já era. Então agora é só ter paciência. Tranquilo. Bora lá.
Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal, para a gente finalizar? Tudo bem? Quer falar, Marcela? Abre o teu áudio, amor. Pode abrir. Peraí. Eu abro aqui. Pronto. Abri. Eu quero agradecer, porque para mim foi fantástico. Eu estou nessa onda de empreendedorismo agora e para mim a maior barreira é realmente essa parte comercial. Porque eu sou advogada e eu assumi uma franquia de serviços jurídicos. Então, hoje eu sou consultora para outros advogados, na parte de gestão para advogados. E essa parte, para mim, comercial é muito complicada, porque eu sempre achei que vendedor me incomodasse, né? Me ligar oferecendo alguma coisa, e isso para mim sempre me causou incômodo. E muitas vezes eu não tinha paciência, eu tratava a pessoa com uma certa rispidez, porque eu queria que aquela ligação acabasse logo. E de repente eu me vi do outro lado, né? Isso colocou um espelho, né? Nossa, isso para mim realmente é muito complicado. Eu falo assim que a minha meta mais complexa é quando eu tenho que fazer ligação oferecendo o meu serviço. Porque eu tô me vendendo, né? Eu tô vendendo o serviço que eu presto e isso para mim, nossa, é muito difícil. Então, assim, as dicas que o Mário deu foram fantásticas para mim, que eu vou colocar em prática, dessas mini metas, assim, porque realmente eu ainda tenho muita resistência. Eu tenho muita resistência nessa parte comercial. Preciso muito trabalhar isso, preciso muito treinar, preciso fazer vários cursos para me libertar desse medo, porque eu tenho medo de incomodar. Olha, eu recomendo um para você de imediato, chamado Fábrica de Vendedores. Dia 23 e 24 de novembro, tá, Marcela? Em Goiânia, inclusive, vai ser. Olha, aí, ó. Você já fez ou você vai fazer? Você já fez? Recomendo muito. Não fiz ainda. Eu tô com aqui a apostila do Enil. Ele me passou a apostila dele, eu comecei a ler, eu peguei e falei assim, não vou fazer isso sozinha. Eu preciso de instrução. Para mim não resolve nada eu pegar essa apostila e só ler, né? Então eu falei assim, não, eu preciso fazer o curso, eu preciso ser instruída para fazer, né? Não vou fazer de qualquer forma. Isso aí. 23 e 24 de novembro aí em Goiânia, viu? Vai ter. Vê se você vai. Você tem compromisso? 23 e 24 eu tô em BH. Olha só, tá do outro lado. Mas a gente marca a data aí, vai dar certo para você fazer. Com certeza. Na verdade, eu tô em BH dia 22 e 23. Dia 23 é a partir de que horas? 23? É o dia inteiro? Dia inteiro. Não dá para mim. Eu chego às 18 horas, 19 horas. Entendi. Mas a gente combina, assim. Sempre a gente tá tendo e aí dá para combinar alguma coisa, com certeza. Tá ótimo. Se tiver em Brasília, fica fácil também. Perfeito. Então, combinado. Pode deixar que a gente vai te avisando, viu? Tá ótimo. Eu quero ouvir a voz da Carol Winer. Ela não falou nada. Ela entrou bem e ela deixou uma live aí, se não me engano. Foi a Carol Winer que fez uma live aí que arrebentou todos. Passou todo mundo também. Todo mundo, por pouco, só tá com o desfibrilador depois também, Mário. Essa live dela. Ei, Ricardo, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Consegui correr e pegar um pedacinho aqui, Mário, adorei. Gratidão, viu? Foi top mesmo. Bacana. Obrigado. Que bom que somou. Super importante. Vocês viram lá que a minha colega, a Carol Sedwick, ela é minha xará. Não, ela é top. Top. Carol, né, gente? Tinha que ser Carol mesmo para escrever um livro. As Caróis são... olha... Não, esse nome... Fora de série. Né? Mas esse livro tem essa questão super importante desse mindset de crescimento para as pessoas conseguirem compreender que nada é estático, que existe possibilidade de evolução e que está dentro da capacidade de todos. Verdade. Isso é o mais importante de tudo. É não ficar naquele pensamento de que o pau que nasce torto tem que morrer torto. Não tem, não. Você pode se transformar. Deve ser diferente, né? Se a gente... É uma decisão, né? E eu adorei esse negócio. Como é que chama? Método Cohen. Esse daí eu não conhecia, gente. Método Atividade Cohen. Atividade Cohen. Eu gostei desse negócio porque eu não tinha nome para isso, entendeu? Então agora eu já tenho um nome para isso.
Excelente. A gente pedia a pessoa, vai lá e pede perdão, não sei o quê, não sei o quê, e a pessoa, nossa, que ridículo, não sei o quê, não vou. Pronto, agora já tem um nome. Acho que as pessoas se sentem mais tranquilas quando tem um nome, né? Quando tem um nome, tem que ter algo que a gente conheça, né? Para palpar. Pois é. Muita gratidão, viu? Robertinha arrasando de novo aqui o FV, viu? Ai, que bom. Fico feliz, Carol. Em breve marcamos a sua de volta. A volta de Carol Willer, viu? A volta de Carol. Quem tá me acompanhando aí no Insta tá vendo que o curso já tá quase saindo, hein? Já foi todo gravado. Fantástico! Sucesso! Gratidão! Beijo. Vamos fazer a nossa selfie, pessoal? Quem tem mais uma pessoa aí que está muito quietinha aí, inclusive não está nem mostrando a cara direito aí. A Tanise não falou nada até agora, ué. Quem? Tanise. Ah, Tanise, ela está observando. Tá só ali no cantinho ali, ó. Assim, ó. Está observando. Observando o movimento. Tanise, o que você achou? Fala aí, Tanise. Deixa eu abrir o teu áudio, amor. Peraí. Pronto, pode falar. Eu gostei bastante. Tá bem interessante, dá para aprender muita coisa aí. Top. Gratidão, Tanise, gratidão. Obrigado por estar com a gente aqui, hein? Tua conversa. Obrigada a você. Maravilha. Vamos para a nossa selfie, então? Quem tiver que aparecer aí, apareça. A Lilian, não sei se vai conseguir aparecer. A Lilian também, não sei que vai aparecer. Mas estamos aqui. Se tiver que passar perfume, já passa perfume. Essa é a hora. Essa é a hora. A Lilian! Saudades, amor! Vamos lá, então. 1, 2, 3. Deixa eu ver como ficou. Parará. Muita calma nessa hora, gente, que eu tenho que testar a foto. Ficou boa. Vamos lá. Ficou ótima. Valeu demais. Gratidão. Obrigada, Depois eu vou agendar a sua presentação, viu? Valeu demais. Valeu. Gratidão a todos vocês. Prazer. Obrigada, Robertinha. Obrigada a todos. Bruno. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Hein? Até mais. Sucesso para todos. Obrigada. Obrigada para você também, Mário. Tchau, tchau. Tchau, Bertinha. Beijo. Beijo.